Vamos fazer a questão 87? Vamos lá. No que concerne a definições de processos, considere 1. É um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes. Isso aqui já caiu anteriormente com a definição de processo, não já? Então, ó, verdadeiro. Então, elimina a letra C, elimina a letra A. Então, ele quer saber em relação à definição de processo. 2. É aquele descrito suficientemente em detalhes, de forma que possa ser consistentemente usado. Perfeito. O processo é no nível operacional, então ele é detalhado, minucioso. 3. Conjunto de ações independentes, já está falso. Por cada atividade, um processo tem uma sequência lógica, tem uma integração. Então, não são um conjunto de ações independentes. Falso. A4. Qualquer atividade ou conjuntos independentes de atividades. De novo, não são independentes, são dependentes, interdependentes. Falso. 5. Uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, entradas e saídas, claramente identificadas. Enfim, uma estrutura para a ação. Perfeito isso aqui. Então, está tudo isso relacionado com a definição de processo. Então, é 1, 2 e 5. Gabarito da nossa questãozinha 87, letra D de dado. Muito bem. 88. Na aplicação da metodologia de análise e solução de problemas, MASP, a fase mais importante é, toda vez que ele vai analisar problemas, a fase mais importante é a identificação do problema. Inclusive, muitas vezes, a empresa começa trabalhando achando que é um problema, não é um problema, é um efeito, por exemplo. O meu cliente está insatisfeito, isso é um problema. Não, isso é um efeito de um problema. Seu problema é outro. Ou a produtividade não é adequada, ou a matéria-prima não é adequada, o produto está saindo com defeito, mas isso é um efeito. Então, ó, a fase mais importante no mapeamento e análise de problemas vai ser justamente metodologia de análise e solução de problemas, vai ser a identificação do problema. Então, 88, letra C. 89. O método do ciclo PDCA está associado ao conceito de análise do ambiente concorrencial. Pessoal, quem faz isso é uma ferramenta chamada de benchmarking. É a ferramenta de benchmarking que vai analisar a atuação do concorrente. Ela vai comparar, avaliar a sua atuação em relação ao meio. B. Enriquecimento do trabalho, não. Isso tem a ver com atribuir mais funções, mais responsabilidades, mais autonomia. PDCA, não. Planejamento estratégico, não. Esse é o próprio planejamento estratégico, já diz a ferramenta. O PDCA não é planejamento estratégico, ao contrário. O PDCA, para melhoria de processo, é uma ferramenta típica do nível estratégico, tá certo? Quem poderia estar relacionado com planejamento estratégico? Análise SWOT, 5 forças competitivas de Porter. Quais são as 5 forças competitivas de Porter? Bom, qual é a análise SWOT? Eu vou identificar as minhas fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, ó, vou identificar fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Fortalezas e fraquezas são variáveis internas e controláveis. Oportunidades e ameaças são variáveis externas e incontroláveis. 5 forças competitivas de Porter. Então, vamos lá. 5 forças competitivas de Porter. Eu vou analisar aqui. Poder
do fornecedor, aliás, poder do consumidor, vamos começar aqui. Dependendo do produto ou do serviço que eu ofereço, o consumidor vai ter maior ou menor influência. 2. Poder do fornecedor. Dependendo da oferta e demanda de fornecedores, eu vou ter mais poder ou ele. Concorrentes atuais. 4. Entrantes potenciais, que é a ameaça de novos concorrentes. E 5. Produtos substitutos. Então, essas são ferramentas associadas com planejamento estratégico. Tá certo? Benchmark é uma ferramenta de cópia e de imitação, que está bem aqui, ó. E a melhoria contínua de processos, isso está associado com o ciclo PDCA. Melhoria contínua de processo, ciclo de Deming, tá certo? Então, 89, letra E. 90. A respeito do ciclo PDCA, analise. 1. Consiste em uma sequência de passos utilizada para controlar qualquer processo definido. Perfeito. O ciclo PDCA é para constantemente avaliar, tomar medida corretiva e começar tudo novamente. Perfeito. Inclusive, podia estar escrito assim, ó. Utilizada para melhorar, para aprimorar, também estaria. Vamos colocar aqui, ó. Controlar, aprimorar, melhorar. Certo? 2. É uma ferramenta que auxilia na organização do processo de implementação de melhorias, dando uma diretriz para a condução desses processos, seja, dando norte perfeito também. 3. É usado para identificar uma ou duas categorias de situação nas quais a maioria dos problemas ocorre. Essa ferramenta enfoca o esforço nas categorias que oferecem maior potencial de melhoria, exibindo suas frequências relativas. Isso está mais associado com o diagrama de Pareto, que vai identificar os problemas críticos, os mais vitais, a categoria de cada um. Então está falso. Então estão verdadeiros 1 e 2. 91. Sobre o gráfico de Pareto, considere. Mostra a importância relativa de diferentes aspectos de um problema, facilitando a identificação dos aspectos a serem focados e solucionados primeiro. Verdade. Estabelece uma prioridade dos problemas. Perfeito. Olha o que eu acabei de falar na 90. É usado para identificar uma ou duas categorias de situação nas quais a maioria dos problemas ocorre. O gráfico enfoca o esforço nas categorias que oferecem maior potencial de melhoria, exibindo suas frequências relativas. Perfeito. Tá vendo aí como funciona? Ó, a questãozinha 90 foi do TRT Santa Catarina, 2010. TRT Acre foi 2010, TRE. Então, usou o mesmo item, tá vendo? 3. Mostra a importância relativa de diferentes aspectos de um problema, porém sem identificar quais aspectos devem ser solucionados os problemas, ao contrário. Para quem não lembra o princípio de Pareto, ele tem aquela relação 80-20. Ele estabelece que a maioria dos problemas podem ser resolvidos pela minoria das soluções. Então, eu preciso estabelecer e encontrar aqueles problemas mais críticos que precisam ser resolvidos com maior urgência. Então, 91, gabarito letra B. 1 e 2 estão verdadeiros. 92. A utilização de perguntas encadeadas sobre os efeitos, motivos e causas dos problemas que nos levam às causas fundamentais que devem ser atacadas, evitando que se fique, como muitas vezes é usual, agindo apenas sobre os sintomas dos problemas, se não em sua solução e bloqueio, é conhecido como método. Muita gente poderia ficar com dúvida dentro do diagrama de Chicago, mas não está aqui. Mas a palavrinha-chave, sempre quando você ficar com dúvida mais de um, volte para enunciado. Utilização de perguntas encadeadas. Eu falei assim, digamos que você diga, estou com um problema. O cliente está insatisfeito. Aí você, para poder encontrar o problema principal e não ficar trabalhando em cima do efeito,
Você pergunta, mas por quê? Ah, porque ele está reclamando do produto. Mas por quê? Porque o produto não está chegando a tempo. Mas por quê? Porque a produtividade não está boa. Mas por quê? Porque a matéria-prima está com defeito. Mas por quê? Porque o fornecedor ele não é adequado. Então o problema, na verdade, não é o cliente insatisfeito e a produtividade. O problema é o fornecedor. Então vamos trocar de fornecedor. Então, ao invés de ficar resolvendo probleminha pequenininho por aí e ficar trabalhando em cima dos efeitos, vamos trabalhar em cima da fonte. Então, essa é a ferramenta chamada de 5 porquês. O de brainstorming, que é a tempestade de ideias, eu vou permitir a participação para a solução de problemas, inclusive pode ser utilizado como uma técnica de treinamento. No início, quanto mais ideias para resolver o problema, é melhor. No início, mais quantidade do que qualidade. Então, 92, letra D de dado. 93. Na gestão da qualidade dos serviços públicos, a representação gráfica que permite a visualização dos passos do processo do serviço ofertado ao cidadão denomina-se, representação gráfica é o que, pessoal? É o fluxograma. E o que é, Giovana, um histograma? Pessoal, um histograma, ele mostra a representação de barras. Facilita a visualização mais rápida das informações. O histograma pode ser tanto de representação de barras verticais como horizontais. E o organograma mostra de uma maneira geral como está a divisão do trabalho, a departamentalização da empresa. Se visualiza-se de uma maneira geral a hierarquia, as relações de mando, de subordinação, de uma maneira geral, hein? 93, letra D. 94. Deixa eu só voltar para o organograma. Eu falo de maneira geral porque já caiu assim. Que um organograma eu consigo visualizar detalhadamente as funções de um cargo. Consegue não. Isso é no manual de funções, tá certo? Muito bem. Questãozinha 94. O ciclo PDCA tem como objetivo a melhoria contínua de processo de gestão. Bateu de frente. B. A definição dos objetivos estratégicos. Quem é que define os objetivos? O planejamento. C. Aceleramento da qualificação do quadro funcional. Isso tem a ver mais com gestão de pessoas. D. O aperfeiçoamento do benchmark da organização. É o próprio benchmarking. É a melhoria do ambiente concorrencial da organização. Tem mais a ver com benchmark. Então, 94, letra A. 95. O ciclo de controle de Deming é identificado pela sigla C, né, pessoal? PDCA, sem dúvida nenhuma. A partir dessa próxima questão, a gente vai ver as questões de gestão por competências. O que é uma gestão? Nós já vimos. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando a gente fala de competências, a gente está falando de capacidades. Capacidades que a empresa tem. A gente tem competências essenciais, competências individuais, humanas, competências de gestão, competências organizacionais. Então, gestão de competências, eu vou administrar as competências dentro de uma empresa. E nessa administração eu vou planejar quais são as competências que eu tenho, quais são as competências que eu preciso. Eu preciso analisar a minha situação para depois estabelecer planos de ação. Como é que eu vou desenvolver competências, como é que eu vou aprimorar, como é que eu vou adquirir. Pois eu posso adquirir uma competência através do recrutamento externo, contratando pessoas de fora, ou fazendo parcerias com outras empresas. Então, conceito, mapeamento, mensuração e avaliação. Então, vamos para as nossas questõezinhas. Questão 96. Gestão por competências propõe-se a gerenciar o gap ou lacuna de competências eventualmente existente na organização, procurando eliminá-lo ou minimizá-lo. Verdade. O que é gerenciar um gap? Gap é um vazio, é uma falha. Eu não tenho professor de direito administrativo, pois eu preciso gerenciar esse vazio, ou contratando, ou capacitando um profissional que eu já tenho. Então, a gestão por competências propõe-se a gerenciar esse vazio, onde eu vou identificar os vazios, eu vou estabelecer plano de ação para melhorar, eu vou avaliar, corrigir. Então, verdadeiro. 2. Melhorar o desempenho pela criação de conhecimento gerador de inovação. Pessoal, a gestão por competência, ela não vira criar conhecimento. Ela vira
aprimorar o indivíduo passando o conhecimento, não criando o conhecimento. Isso aqui é uma ciência que faz isso. 3. Constituir banco de talentos, visando a retenção, apoiado em mecanismos de mensuração e certificação de competências. Verdade. Então, procurar reter os melhores profissionais. Perfeito. 4. Mapear e registrar o conhecimento crítico. Não é conhecimento, é a competência crítica. Besteirola, né, pessoal? Mas é porque é questãozinha típica da FCC. A FCC pega, eu já notei muitas vezes, ela pega partes de livros, uma frase, um texto, um parágrafo, e muda uma palavra por outra muito parecida e quer que você adivinhe que esteja falso. Então, ó, 2 está falso, 4 está falso. 1 e 3 verdadeiro. Gabarito da questão 96, letra B de bola. 97. Com relação aos modelos de gestão de competências, considere: 1. O principal objetivo da gestão por competências é o aperfeiçoamento de habilidades práticas. Cuidado. O principal objetivo da gestão por competência é identificar vazios, é corrigir, melhorar capacidades. E essas capacidades podem ser essenciais, organizacionais, humanas de gestão. Falso. 2. A gestão por competência procura desenvolver características inerentes a uma pessoa que podem ser relacionadas com um desempenho superior na realização de uma tarefa ou uma determinada situação. Perfeito. Competências individuais. 3. A gestão por competência visa descobrir o talento natural de cada pessoa. Talentos que podem vir a ser aprimorados. Pessoal, o objetivo dela não é descobrir o talento que você tem, não. É identificar quais são as competências que a empresa precisa e aí procurar desenvolver, aprimorar. E não um talento natural. Depende da necessidade da empresa. Ah, e ele é muito bom assoviando. Isso não interessa para a empresa, isso é um talento natural. Tá certo? Falso. 4. O diferencial na gestão por competência de uma empresa não é a competência de seus membros, mas a qualidade da combinação ou articulação entre seus elementos. Verdade. Combinando, vendo toda a sinergia entre competências essenciais, competências dos membros, que são as individuais, de gestão e organizacional, essa combinação é que vai dar todo um diferencial. Perfeito. 5. Na gestão por competências, enfatizam-se os conhecimentos que a pessoa precisa adquirir para desempenhar uma tarefa. De novo, cuidado. Competência pode ser 3. Pode ser conhecimentos, habilidades e atitudes. Pessoal, não são enfatizados os conhecimentos, são enfatizadas essas competências. Então, dependendo do cargo, da função, eu preciso maior competência, maior habilidade. Dependendo do cargo, eu preciso de uma atitude. Dependendo da pessoa, eu preciso de uma atitude. Então, ó, tá falso. Então, 2 e 4, verdadeiro. Letra C. 98. A gestão por competências, alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados, constitui um processo contínuo que tem como etapa inicial. Pessoal, a gestão por competências, ela tem que analisar as suas competências e tem como etapa a gestão em si, estabelecer as suas estratégias, que é o que a gente vai ter aqui, ó, a letra B. Olha a letra A. A implementação de instrumentos de gestão de desempenho. A implementação já está na execução, já está falso. C. A definição de indicadores de desempenho no nível corporativo. Nível corporativo é nível gerencial. Se for uma competência lá de baixo, não vai ser a nível corporativo. Então, também não pode dizer que é uma atividade principal. Ou, aliás, como diz aqui, ó, inicial. D. A identificação do seu gap ou lacuna de competências. E.
O planejamento de ações para captar e desenvolver as competências necessárias. Eu, particularmente, eu ficaria com isso aqui, ó. A identificação do seu gap ou lacuna de competências. Porque antes de estabelecer as estratégias, eu preciso analisar a minha situação atual, para depois estabelecer a estratégia. Então, eu tenho que identificar as minhas falhas para depois estabelecer a minha estratégia de atuação. Então, eu, particularmente, ficaria com a letra D. Mas a gabarito oficial foi a letra B, de Bona. Então, mais uma questãozinha que a gente não está de acordo. Mas a gente tem que, às vezes, aceitar. Se cair um dia entre formulação de estratégia e identificação de gap, você vai escolher formulação de estratégia. Se não tivesse isso aqui, a gente iria na letra D. Inclusive, a letra E fala de planejamento de ações. Também é uma estratégia. Infelizmente, é uma questãozinha passiva de recurso. Tá certo? 99. Em relação à técnica de mapeamento de competências, 1. Por meio do mapeamento, é possível levantar os pontos fortes que tornam as pessoas aptas para algumas tarefas e os pontos fracos que precisam ser aperfeiçoados para que o profissional possa autogerenciar sua carreira. Isso é verdade, isso eu posso fazer através do mapeamento. 2. Enfatiza os aspectos excepcionais de desempenho, realçando as exceções positivas que devem ser aplicadas e negativas que devem ser corrigidas ou eliminadas. Se você soubesse métodos de avaliação de desempenho da aula de gestão de pessoas, você saberia que não é o mapeamento de competências que identifica os extremos. Quem identifica os extremos são os incidentes, a técnica dos incidentes críticos. A técnica dos incidentes críticos é que avalia... Não vai dar certo aqui. A técnica dos incidentes críticos é que identifica os fatores excepcionais. E não mapeamento de competência. Então, ó, técnica dos incidentes críticos. Não é mapeamento de competência, então tá falso. Então, elimina, ó, A, elimina B, elimina D e elimina E. Só fica qual? A letra C. 3. Os modelos de mapeamento são estruturados a partir das competências essenciais previamente levantadas e definidas, que comparem os diversos perfis profissionais da organização com aqueles identificados no mercado. Perfeito, né? E eu posso usar a ferramenta do benchmarking para complementar. Eu tenho que ver minhas competências essenciais e compará-las com o que o meu concorrente faz. Força competitiva de porta também analisa o concorrente atual. Perfeito. 4. Os indicadores devem ser sistêmicos, visualizando a empresa como um conjunto homogêneo e integrado, decorrente do planejamento estratégico de recursos humanos. Cuidado, esses devem ser sistêmicos, tornou a questãozinha falso. Porque se eu quero saber competência do indivíduo, não é sistêmico, e sim é do cargo, da função. Então, tornou a questãozinha falsa. 5. A definição do núcleo de competências deve ser estruturada com base nas competências relacionados como fatores críticos de sucesso em cada unidade de negócio ou grupo de funções. Perfeito. Então, o núcleo de competências é o principal, são aqueles fatores críticos, é aquelas competências que não podem falhar de jeito nenhum. Uma empresa que trabalha com ensino tem uma competência que não pode falhar, que é o ensino em si, a qualidade do ensino, o conhecimento. Então, quando a gente fala de núcleo, são fatores críticos de sucesso, aquelas atividades principais para que a empresa possa alcançar o seu objetivo. Muito bem. Questãozinha 99, gabarito, então confirma a letra C. Questãozinha 100. Em relação ao conceito de competências essenciais, bora lá. Quais são as competências essenciais? São competências organizacionais que dependem de uma hierarquia de competências funcionais, gerenciais e pessoais. Pessoal, competência essencial são aquelas competências principais que dão todo o diferencial competitivo para a empresa. São os fatores críticos de sucesso, aquelas competências que a empresa não pode falar de jeito nenhum. E que dependem de uma hierarquia, dependem das competências das funções, dependem das competências de gerenciar as pessoas e da competência de lidar com as pessoas. Então, ó, verdadeiro. 2. As competências essenciais constituem um arranjo sistêmico, não são as competências principais da empresa, integrado de várias competências pessoais e grupais.
são o resultado da sinergia do sistema. Perfeito. 3. As competências essenciais dão a base e a sustentação, das quais dependem as competências organizacionais. É o oposto. As competências essenciais vão depender das competências organizacionais, funcionais, gerenciais. Falso. 4. Em certos casos, a competência essencial está embasada em uma só pessoa, uma única equipe, caracterizando as empresas mais criativas e dinâmicas. Falso. Lembre que as competências essenciais são as básicas da empresa e tem a ver com a empresa como um todo. Essa escola é conhecida pelo ensino. Esse restaurante é conhecido pelo atendimento. São as competências essenciais, básicas, críticas para o sucesso da empresa. Tem a ver com a empresa como um todo. Falso, e não concentrada em uma pessoa. 5. São competências essenciais aquelas requeridas de qualquer profissional, independentemente da função ou área de atuação, mas cujo nível de exigência ou necessidade difere de função para função entre as distintas áreas de atuação. Está mais associado com competências funcionais e não essenciais. Então, está falso. Estão corretas apenas afirmativas 1 e 2. Bom, aqui nós resolvimos 100 questões da FCC. Nós já resolvimos questões de planejamento, estratégia, missão, visão. Resolvimos questõezinhas de gerenciamento de processos. Estamos resolvendo questões de gestão por competências. Mas não vamos parar por aqui, não. A gente vai continuar com questões da FCC. A gente vai continuar com questões da gestão de competência, ferramentas da gestão da qualidade e assim vai. Tá certo? Então, continuamos na próxima aula. Um abração a todos.